Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula e a gente vai dar continuidade, né, ao capítulo que nós iniciamos, onde a gente está falando sobre a origem da vida, gametogênese e embriologia, certo? Então, a gente viu alguns históricos, algumas suposições sobre como aconteceu essa origem da vida, né? Nós vimos os experimentos que, obviamente, né, poderia ser para alguns historiadores, para alguns físicos, químicos, onde estudaram, e o que eles pensavam ser como a vida teria se originado. Então, nós iremos estudar agora, na página 86, sobre a gametogênese, certo? E o que é essa gametogênese, gente? Como o próprio nome já diz, né? Gametogênese é o processo de produção dos gametas, certo? Como os gametas são haploides, isso é, possui apenas metade do número de cromossomos, durante o processo há uma meiose, certo? A gametogênese masculina é a espermatogênese e a feminina a ovogênese ou ovulogênese, certo? Então, a gametogênese, gente, ela pode ser dividida em 3 etapas distintas, denominadas multiplicação, crescimento e maturação, tá certo? Então, vamos lá. A multiplicação consiste em inúmeras mitoses de célula germinativas dentro das gômadas e resultam em grande número de gônias, denominadas espermatogônias, certo? Nos testículos, no espermatogônias nos testículos e ovogônias nos ovários, tá? Segunda fase, que é o crescimento, é a fase em que as gônias se desenvolvem e transformam-se em cistos ou cistos primários, espermatocistos e ovocistos, tá? E a maturação, ela corresponde à meiose, que forma-se no final da primeira divisão meiótica, os cistos 2 ou secundários, tá? E ao final da meiose, os gametas. Então, nós temos aqui a representação. A tia pede que vocês observem comigo a representação aqui abaixo, os processos de espermatogênese e ovulogênese, tá? Então, acompanhem comigo aqui, né? Na representação que a gente tem a formação de espermatozoides e óvulos, tá? Então, ó, a gente vê na página 86. Temos aqui, né, o espermatogênese e o ovulogênese. A gente vê a fase de multiplicação, onde espermatogônias, né, são multiplicadas. Temos a célula germinativa e o espermatocito 1. Temos a primeira fase, a primeira divisão meiótica, né, onde o espermatocito 1 se divide em 2 espermatocitos. E nós temos a segunda divisão meiótica, que é onde, né, os espermatozoides eles vêm a fecundar. E aí a gente tem a ovulogênese, né, onde a gente tem uma célula germinativa, as ovogônias, ovocito 1, ovocito 2 e o córpulo polar, tá? A gente pode observar essas duas representações aqui na página 86. Virando a nossa página, gente, a gente vai continuar aqui a explicação. Na espermatogênese, as espermatídeas sofrem uma diferenciação conhecida como espermiogênese, que leva à formação de espermatozoides. Nessa etapa ocorrem os seguintes fatos: desenvolvimento do flagelo e do acrossomo, redução do tratamento da célula de modo que ela possa ter mais velocidade e menos dispêndio de energia, tá?
Na ovulogênese, gente, humana, ao longo das divisões, a parte dos recursos do ovocito 1 é direcionada para o desenvolvimento de um ovocito 2, que só completará a sua segunda divisão meiótica, formando um óvulo quando for fecundado, tá? Consequentemente, formam-se corpúsculos polares menores que geralmente se degeneram logo após a sua formação. E aqui tá falando do que a gente viu lá nas ilustrações, tá certo? E aí a gente vai falar agora sobre embriologia. E o que é essa embriologia, gente? A embriologia, ela estuda a formação e o desenvolvimento de um embrião, certo? Então, nós temos as fases iniciais do desenvolvimento embrionário. E nas fases iniciais de um desenvolvimento embrionário são denominadas segmentação ou clivagem, glastulação e organogênese, certo? Então, vamos lá. Entender o que é essa fase chamada segmentação ou clivagem. As divisões celulares, que ocorrem imediatamente após a fecundação, constituem a fase chamada segmentação ou clivagem. Nessa fase, o zigoto praticamente não cresce, seu aspecto faz lembrar uma amora e recebe o nome de mórula. E aí nós temos a representação de um tipo de segmento, certo? No estágio de mórula, tem início o aparecimento de um líquido entre as células embrionárias. O acúmulo desse líquido, gente, produz uma cavidade no interior do embrião, que é a blastocele. Nesse estágio, o embrião recebe o nome de blástula. Na embriologia humana, o estágio de blástula é denominado blastocisto. As células formadas no seu interior são consideradas células-troncos, totipotentes, porque são capazes de diferenciar em vários tipos de células. E nós temos aqui a representação da formação de uma blástula. E a gente consegue observar aqui a mórula, né? E depois a blástula, os blastodermes e os blastoceles, certo? A gente vê a diferenciação, vê como que tem esse pouco desse líquido, né? Que produz aqui na cavidade do interior do embrião. E aí nós temos a outra fase, que é a gastrulação, que é a fase do desenvolvimento que sucede a blástula. É a glástrula, tá? É o processo que leva à sua formação, é denominado glastulação. De blástula para gástrula, gente, as células embrionárias, elas são reagrupadas, diferenciando-se em camadas ou em folhetos embrionários, denominados ectoderme, mesoderme e endoderme, as duas últimas originadas da mesentoderme. A glástrula, gente, caracteriza-se pelos folhetos embrionários e pelo surgimento de uma cavidade, o arquentero, que dará origem ao intestino. Essa cavidade ela se comunica com o interior por uma abertura, o blastóporo, que dará origem ao ânus em alguns animais e à boca em outros. E aqui nós temos a representação, página 88, acompanhem comigo. Tem que estar observando com a tia, porque senão a gente não consegue compreender. São uns nomezinhos um pouquinho complicados, alguns bem parecidos, mas que cada um tem a sua diferenciação. Então, vocês têm que estar acompanhando a representação comigo para que a gente possa entender melhor, certo? Então, nós temos a representação da formação de uma grástula. E aí a gente consegue observar, né, as fases do desenvolvimento e tudo que a tia falou aqui acima. Nós temos organogênese, onde a partir dos 3 folhetos embrionários formam-se o tecido e os órgãos do corpo do embrião, processo chamado organogênese. A ectoderme dará origem à epiderme, ao sistema nervoso e aos órgãos dos sentidos. A partir da endoderme vão se formar o tubo digestório,
o fígado, o pâncreas e os pulmões. A mesoderme dará origem à derme, aos ossos e às cartilagens, bem como os músculos. A parte da excreção, sistema urinário, ao sistema cardiovascular e ao sistema genital, tá certo? Falando um pouco sobre as células troncos, meus amores. As células troncos embrionárias, elas são células indiferenciadas, né? E por isso são capazes de gerar qualquer tipo de célula diferenciada. Por causa dessa propriedade, as células tronco têm um grande potencial para serem utilizadas no tratamento de doenças degenerativas e de lesões em tecidos. Em geral, são obtidas de embrião, que sobram nas clínicas de fertilização. A vantagem das embrionárias é que elas podem formar qualquer tecido, porém são mais difíceis de controlar a diferenciação. Outro tipo são as células troncos adultas. Elas estão presentes na medula óssea, no cordão umbilical, no tecido adiposo, na polpa dentária, no sangue menstrual e em alguns outros tecidos. A variedade de tecidos que elas podem formar é menor. E aqui nós temos ainda na página 88 a representação da formação, da diferenciação das células embrionárias, tronco-embrionárias, tá? Nós temos a mórula, blastocitos, e a gente vê as células troncos embrionárias, células dos órgãos, células ósseas, células sanguíneas, neurônios e as células musculares, tá certo? Então, gente, estudado, né, aqui. A tia pede que vocês observem bem direitinho aqui as representações, onde mostram as fases, né, de cada parte do que a tia falou. Então, a gente viu o que é esse gametogênese, né, viu como ele funciona. Entendemos o que é a embriologia e as fases desse desenvolvimento embrionário, tá? E a tia pede que vocês exercitem. A tia passa para vocês a atividade que tem na página 91, 92 e 93, certo? A tia pede que vocês estejam respondendo, me enviando. Na nossa próxima aula nós iremos corrigir, tá? E aí nós iremos dar início a um novo assunto, tá bom? Então leiam direitinho, prestem atenção, tá? Qualquer coisa falem comigo. E essa foi a nossa aula de hoje. Um grande beijo para vocês, bons estudos, boa semana. Até a nossa próxima aula.